Muito bem, estamos aqui com mais um vídeo do Máquina de Captação. Isso aqui é um estudo de caso que eu quero mostrar para vocês de um dos nossos clientes que finalizou aqui um período de captação e teve alguns problemas quando se trata na hora de fazer o fechamento dos leads que a gente enviou para eles através das nossas campanhas, tá bom? Antes de falar sobre esse vídeo, deixa eu mostrar para vocês isso daqui, ó. Sabe o que é isso daqui? Você que é mais jovem, né, lembra? Estou montando aqui um estilinguezinho, né? Para mostrar para o meu filho algumas coisas que a gente brincava na infância, né? Então, se você é do meu tempo, conhece isso daqui, você sabe que o estilingue era um hobby, né, para a criançada da década de 80. E aí, eu estava montando aqui o estilingue e comecei a observar que ele tem várias peças que precisam ser feitas, né? Aqui a forquilha, né? A borracha aqui para esticar. Estamos aqui com um pedacinho de couro também para fazer a maia, aonde a gente vai colocar a munição. E aí eu percebendo bem, o estilingue ele serve para quê? Para acertar no alvo. E são várias peças, como eu acabei de falar, que precisam ser colocadas no lugar correto para que você consiga acertar o alvo. E aí, por que eu estou falando de estilingue e acertar o alvo e várias peças? Porque se refere ao mesmo caso que eu vou mostrar para você agora. Várias peças precisam estar encaixadas para que você consiga ter sucesso em uma campanha de marketing digital, principalmente para o mercado tão competitivo quanto o mercado odontológico. Então eu quero mostrar para você a conversa que nós tivemos aqui com a nossa cliente. Claro, não vou revelar aqui o nome nem o número do nosso cliente por motivos óbvios, né, de segurança, de privacidade, mas eu vou mostrar para você a conversa que nós fizemos com ela hoje e ela me deu o seguinte relatório. Eu perguntei, por que vocês não conseguiram fechar quase nenhum cliente que nós mandamos para vocês aí? Se não me engano, nós mandamos 280 leads para eles aí num período de 3 meses. Se não me engano, acho que foi 2 meses. Foram 2 meses e nesses 2 meses eles comentaram que as 3 principais causas de não fechamento eram as seguintes. Primeiro, consultório mora muito longe, ou seja, as pessoas estavam morando muito longe do consultório e não tinham condições de ir até a clínica para fazer o tratamento. Segundo motivo pelo qual eles não estavam conseguindo fazer o fechamento. Segundo a própria análise da equipe de vendas, no caso ali a secretária, ela informou que eles estavam interessados, mas que naquele momento não iriam fazer o tratamento. E por último, motivo muito óbvio também, principalmente nas condições que o Brasil passa hoje, né? Condições econômicas, financeiras, crise que nós estamos vivendo no Brasil. Então, condições financeiras foi o terceiro motivo por não fechamento. Pois bem, e aí eu comecei a fazer as respostas, né? Vamos lá então, as respostas que nós demos aqui. Primeiro, né? Boa noite, tal. Primeira questão, distância. Então, como nós dizemos, foi configurado numa área de 10 km ao redor do endereço da clínica e, pelo que ela me falou, esses 10 km não foram respeitados pela plataforma. Existiam pessoas, inclusive, de outras regiões aqui, além desse raio de 10 km. Bom, eu já expliquei os motivos por que isso acontece, por que plataformas como Meta e Google não conseguem ser 100% assertivas quando se fala em segmentação geográfica. Tem um vídeo só falando sobre isso aqui. Minha solução, né? Falei para ela, olha, o que a gente pode fazer é tentar colocar um raio menor de 5 km ao redor aí do endereço da clínica para ver se isso resolve. Então, a questão da distância a gente pode estar tentando resolver dessa forma. Ok? Então essa é a primeira dificuldade, a questão da distância. Vamos tentar trazer leads mais próximos da clínica para que esse problema à distância não seja mais um empecilho na hora de fazer o fechamento. Eu sinceramente acredito que isso ainda não vai resolver, porque se você assistir um vídeo que eu tenho aqui falando sobre geolocalização nas plataformas Google e Meta, você vai entender a extrema dificuldade de infraestrutura que essas plataformas encontram, principalmente no Brasil, na hora de fazer a segmentação das campanhas, tá? Então isso daqui não vai ajudar muito, mas enfim, são as soluções que nós temos de momento para tentar minimizar esse problema da distância. Segundo problema de não quer realizar o tratamento no momento. Bom, isso aqui é típico de pessoas que estão querendo uma boa oportunidade para fechar negócio.
Por exemplo, as pessoas que estavam no Google viram o anúncio, clicaram no anúncio, né? Elas chegaram no Google através de uma palavra-chave, encontraram o anúncio, clicaram no anúncio, foram para a página de destino, ou seja, foram para a página de captação de leads. Lá na página de captação de leads tinha várias informações referentes ao procedimento, no caso implante. A pessoa leu, gostou do que viu, senão ela não teria preenchido o formulário, e ela preencheu o formulário. Então, é típico de que a pessoa comenta que não vai fazer naquele momento, é que você tem que ter aí uma malandragenzinha, tem que ter um jogo de cintura para fechar com essa pessoa, um brindezinho, uma condição especial, gerar um gatilho mental que gere algum tipo de ação ou comoção para a pessoa poder fechar com você. Então aí é uma questão mais de fechamento comercial, né? Você precisa treinar a sua equipe para vender mais essa parte comercial aí. Bom, tá certo que às vezes nem isso resolve, né? Às vezes a pessoa realmente não tem condições. E por falar em não ter condições, condição financeira é o terceiro motivo pelo qual as pessoas não estavam fechando. Então, como eu falei aqui respondendo para ela, que infelizmente condições financeiras não tem muito que a gente possa fazer. Se a pessoa não tem condição financeira, ela só está pesquisando e especulando para ver futuramente o que ela vai fazer. Nesse caso, você tem o nome e telefone dessa pessoa, né? Ela já é um lead seu, você tem que montar um grupo ali e nutrindo essas pessoas com informações semanais, pelo menos. Toda semana manda uma mensagenzinha falando da importância do implante, falando das técnicas avançadas que o seu consultório tem para cuidar do dente dela e, eventualmente, daqui 1 mês, daqui 2 meses, 3 meses, se ela resolver fazer, você vai estar na frente, porque você está alimentando ela com informações que geram algum tipo de valor para ela, ok? Então fica a dica aí, se você não conseguiu fechar agora, monta um grupo ali no WhatsApp e dispara, né? Monta uma lista de transmissão e dispara pelo menos uma vez por semana informações que sejam relevantes para ela. Não vai enviar qualquer coisa também ali não, que a pessoa vai se sentir invadida e vai acabar bloqueando você do WhatsApp, tá? Bom, vamos lá, então é isso que eu falei, ela me respondeu aqui, e aí eu falei, olha, primeiro você me diz quais são os seus concorrentes. Eu pedi para ela me falar aqui quais são os concorrentes dela, ela me confirmou que quase todos aqui que estão na lista são concorrentes. Então dentro do Google Ads a gente consegue trazer uma lista também dos principais concorrentes naquela região. Ela confirmou que desses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, desses 9, 4 ou 5 pelo menos eram concorrentes delas, porém alguns aqui, pelo menos metade ou 40% desses concorrentes não estão na região de segmentação dela, o que mostra mais uma dificuldade da plataforma em fazer a geolocalização na hora de criar as campanhas. Então tem concorrentes aqui que o Google está mostrando como concorrente, mas que não estão dentro da área de atuação de 10 km, que foi preliminarmente a área que nós segmentamos para ela. Bom, o que mais? Dito isso, eu falei para ela que existem algumas possibilidades de segmentação que não são tão interessantes assim, mas que dá para segmentar por um público um pouco mais afortunado, vamos dizer, para a gente tentar resolver essa questão aqui, que é a questão financeira, tá? Então essa questão financeira, sim, existem, volta aqui para mim um pouquinho, existem sim algumas formas de você fazer segmentação dentro do Google Ads e dentro do Meta Ads também, para tentar pegar um público com poder aquisitivo maior. No entanto, não é certeza de que esses públicos vão sim gerar resultado para você. São públicos que o Google coloca, que o Meta coloca, mas nem eles mesmos têm certeza que esse público é o público ideal que ganha determinado tipo de salário ou que pertence a determinada classe social. E eu vou provar isso para você agora, tá? Então, se alguém disser para você que tem como segmentar economicamente dentro do Google e dentro do Meta, sim, tem como segmentar. A resposta é: essa segmentação vai ser precisa? A resposta é não, não é preciso. Dá para segmentar de forma demográfica para pegar classes sociais mais altas? Sim. Essa segmentação é 100% precisa? De forma alguma. Longe disso. Longe. Quem falar para você que é 100% precisa está mentindo. E eu vou mostrar agora para você por quê. Vem comigo para você entender. Bom, a primeira forma de você fazer uma segmentação
através de classe social para tentar pegar um público com poder aquisitivo maior, é ir através de públicos e procurar, por exemplo, quem são essas pessoas. Então uma boa forma é tentar buscar o ensino, né? Qual o nível de ensino dessa pessoa. O Google só dá para gente estudantes universitários. Partindo do princípio que nós estamos trabalhando um processo de implante, muito provavelmente uma pessoa que está na universidade não precisa de um implante. Como nós bem sabemos, o público de implante é um público mais maduro, 40, 50 anos ou mais, né? Então o público universitário, na sua grande maioria, não precisa de implante, então eu descarto já de cara essa possibilidade. Existem outras possibilidades de segmentação que a gente tem aqui dentro do Google ainda. Não vou mostrar todas, tá bom? Senão a gente vai ficar aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Mas uma boa atrativo que eu tenho aqui é pessoas que estão no mercado procurando algum tipo de produto ou serviço. Vamos pesquisar aqui para ver se a gente acha alguma coisa relacionada à odontologia. Vamos lá? Odontologia. Vamos fazer uma pesquisa e ver se o Google vai trazer alguma coisa pra gente. Não trouxe. Esses dois níveis de odontologia que ele trouxe para mim aqui são públicos do GA4, públicos do Google Analytics que nós já utilizamos, então, inclusive eles estão aqui. Então não é público para... o Google não tem esse controle de público odontológico. Olha só, o Google tem uma série de públicos aqui que a gente consegue ver aqui, ó, por exemplo, ó, pessoas que procuram instrumentos musicais, pessoas que procuram automóveis e veículos, casa e jardim, compras, culinária e por aí vai. Aí se você quiser pegar, por exemplo, um público que tem um alto poder aquisitivo, vamos digitar a palavra luxo. E ele vai dar para a gente aqui algumas dicas, como por exemplo, ó, veículos de luxo. Não necessariamente aqui, ou assim, de uma forma mais pragmática, a gente pode analisar que pessoas que estão procurando veículos de luxo são pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Ok, então você pode, de repente, fazer uma campanha para veículos de luxo. Só que essa campanha vai ficar tão cara, mas tão cara, que não vai valer nem a pena o lead. O lead hoje nosso, que sai na casa dos 5 a 10 reais aqui no Google, vai explodir lá para 100, 200 reais esse lead e não é certeza que você vai converter. Ok? Então, fica aí a dica. Se você quiser converter através do Google dentro desse tipo de segmentação, fica aí a dica. Bom, então não vou mostrar mais esses tipos de segmentação por aqui. Eu vou mostrar um outro tipo de segmentação que pode ser feita também, e essa aqui que é a cereja do bolo para fechar o vídeo. Olha só, o Google me dá aqui algumas opções demográficas, como sexo, idade, e tem essa opção aqui, ó, que é renda familiar. Aí, para os mais novatos, vai chegar e vai falar assim, pô, mas olha que legal. Então o Google me dá aqui, por exemplo, a opção de eu selecionar pessoas que têm aqui 10% com maior renda, ou seja, ele está me dizendo que pessoas que têm 10% da classe social brasileira, ou sei lá, no público que eu estou selecionando aqui, vamos supor que seja no interior do Paraná, na cidade de Londrina. Então eu vou pegar 10% do público de Londrina que ganha os salários maiores, tem as rendas maiores em nível de familiar, né? Ganhos de renda familiar. O Google está me dizendo exatamente isso, que eu posso fazer isso daqui. Legal, e daí a pessoa vai, cria a campanha e depois de um mês detecta que os leads continuaram a mesma coisa. A única diferença é que os leads ficaram mais caros também. Né? E por que isso? E aí eu vou provar para você agora por quê. Porque se você vir aqui, ó, e ler dentro do Google aqui algumas informações referentes a esse tipo de renda familiar aqui, ele me dá isso daqui, ó. Isso aqui me chamou muito a atenção, eu comecei até a rir quando eu estava lendo aqui, ó. Então olha lá. Com a segmentação demográfica no Google Ads, você pode alcançar um grupo específico de clientes em potencial que provavelmente... Ó, aliás, tem outra palavra já aqui, ó. Você pode alcançar um grupo específico de clientes em potencial. Em potencial é maravilhoso, né? Significa que é em potencial, mas não significa que é em toda a sua natureza. Ou seja, é potencial. E que, ó, se não bastasse o potencial, tem também provavelmente, mas não é 100% de certeza, que tem características similares à faixa etária, gênero, status parental ou renda familiar. Ou seja, o Google está me dizendo o seguinte, essa renda familiar aqui é um público potencial, não verdadeiro, e que provavelmente, mas não com 100% de certeza, de que você será atingido. Então, o Google está, em outras palavras, dizendo, ó, você quer segmentar, segmenta aí, mas nós estamos avisando aqui que não é 100% de certeza que esse público é exatamente aquilo que você está selecionando. Ok? Então, é isso que eu queria dizer
para vocês nessa parte de segmentação. Eu acho que eu não esqueci mais nada que eu queria mostrar para vocês. E aí, como resolução desse caso? O que nós podemos fazer com isso, né? Como que a gente resolve essa questão dessa nossa cliente que estava aí com esse problema todo? Bom, eu vou usar como estudo de caso um outro cliente que nós temos aqui há mais de um ano já, e esse cliente nosso, a mesma formatação de campanha, onde nós focamos em volume de leads, independente desse lead ter uma baixa ou uma alta qualidade, e nesse universo de leads que chegam, que tem aí talvez 40%, 50% de leads que eles não aproveitam, pelo menos metade desses leads é aproveitado com conversas, com agendamentos, depois com comparecimentos e finalmente com fechamentos. Então, no universo de leads, numa quantidade gigantesca que a gente consegue trazer aqui, esse lead eu trago para ele uma média de 500 leads por mês para ele, numa casa de investimento hoje de R$3.000, né? Então o lead está saindo na casa dos R$7, R$8 para ele. Eu vou mostrar aqui para você. Voltando aqui, então o que acontece aqui? Nesse caso, esse lead está com a gente, esse cliente está com a gente já há um ano e olha lá, né? Então tá aqui, ó, todos os status dos leads que chegaram, inclusive hoje, ó. Hoje, dia 10 de outubro, data da gravação desse vídeo, tá aqui, ó, dia 9, dia 7, tá aqui, ó, todos esses verdinhos aqui são agendamentos realizados. E é a mesma estratégia que está sendo usada para essa nossa outra, para esse outro cliente nosso, que eu acabei de mostrar para você que estava com problema aí, né? Os 3 principais problemas que ele me relatou. A distância, né? Leads chegando de uma forma mais longe do que o local recomendado na campanha. O outro problema é que ele não queria fazer naquele momento, mas estava só pesquisando. E o terceiro é a condição financeira. A mesma estratégia que eu apliquei para o lead, por esse cliente que está com esse problema, eu apliquei e aplico há mais de um ano para esse cliente que eu acabei de mostrar para você. Você acabou de vir na nossa planilha central de leads ali. Então o que eu chego de toda essa conclusão? Bom, primeiro, leads de regiões diferentes tendem a se comportar de formas diferentes também, se comportar de maneiras não iguais. Por quê? Porque um lead da cidade de São Paulo, por exemplo, pode ter comportamentos diferentes de um lead da capital mineira, por exemplo, no caso Belo Horizonte, que foi o que eu acabei de mostrar para você ali. Segundo, o tipo de treinamento que esse cliente que está comigo há mais de um ano deu para a equipe comercial dele, para a secretária e para o pessoal que faz as ligações, provavelmente também seja diferente desse outro cliente que está ainda patinando e não sai do lugar ali com a parte comercial dele. Então é um problema crônico talvez desse meu cliente, essa parte comercial tem que ser bem mais trabalhada, né? Sem encontrar outras variáveis também que pode estar impedindo de ele não estar fechando. Então aquilo que eu falei no comecinho do vídeo sobre o estilingue, são várias peças, né? No caso do estilingue aqui tem a forquilha, tem as borrachas, tem a malha que eu vou colocar depois aqui, para a gente dar umas pedradinhas depois, claro, umas pedradinhas em alvo, em latinhas, não em bichinhos, não em passarinhos, né? Não em animais silvestres, claro, é só para a gente brincar de como era criança antes. Então, a mesma coisa do estilingue que tem as peças que precisam ser montadas, nós também fazemos parte da engrenagem da peça aí do seu projeto de captação, do seu marketing digital. Todas essas peças precisam se encaixar. Eu sou apenas uma das peças. Se a minha peça de digital, de captação, não estiver bem alinhada com a sua peça comercial aí do outro lado para fazer essas vendas, o seu negócio realmente vai ter problemas, vai ter dificuldades na hora do fechamento. Ok? É isso que eu queria falar para vocês. Esse vídeo eu queria que ele ficasse abaixo dos 15 minutos, já não deu, já passou aqui um pouquinho, já estamos com 18, então ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo, obrigado a todos. Se você gostou, comenta aqui nesse vídeo. Se você quiser saber mais, me chama aí que a gente vai conversar. Um grande abraço, até a próxima.